Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai enfatizar aqui nesse vídeo o capítulo 6, que fala sobre a classificação e nomenclatura dos seres vivos. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é classificação. Classificação é separar coisas e aspectos através de algumas características. E nomenclatura vem de nome, é nomear esse objeto, nomear essa coisa. Então, para a realização dessa classificação e posteriormente essa nomenclatura, foi dotado alguns critérios. Que no caso, teriam que ser, o primeiro critério é que teriam que ser vivo. Todo ser vivo, a gente aprendeu, possui célula. Se ele possui célula, uma das principais características do ser vivo também é reproduzir. Ele precisa gerar descendentes para sua geração, certo? Uma espécie ela tem que gerar descendentes para que sua geração não perpetue, igual como a gente viu no vídeo anterior. Além de possuir célula e de reproduzir, ele precisa realizar metabolismo. Metabolismo são as nossas atividades que nós realizamos durante o decorrer da nossa vida, como por exemplo, respirar, andar, correr. A gente pode tirar um exemplo das células nervosas reagirem no estômago e fazer com que o estômago ele possa digerir o nosso alimento para virar um bolo alimentar. Então, para serem classificados e nomeados, esses seres vivos devem ser dotados de alguns critérios. Eles devem possuir célula, eles devem se reproduzir e eles devem realizar essas atividades, esse metabolismo. Foi então que existiram alguns estudiosos. Um desses foi Carl Linné, mais especificamente Linneu. Linneu, ele foi um grande pesquisador em relação ao método de classificar e separar os seres vivos nos seus grupos, nas suas famílias, nas suas espécies, que a gente vai aprender daqui a pouco. Linneu, ele se questionava quanto à existência de alguns seres vivos e por que eles não eram separados em certas categorias. Foi então que ele começou a estudar sobre isso e observou, primeiramente, certas características. O que eu posso trazer de exemplo é certas características como se tinha escamas, se tinha pelos, se tinha penas, se voava, se nadava, se andava, se corria lento, se corria mais devagar. Tudo isso ele foi separando e observando essas características. À medida que foi observando essas características, ele criou critérios, ou seja, esses critérios estavam baseados nas características desses animais, ou seja, pelos, penas e escamas. Ele dividia assim, certo? Em relação à cobertura do corpo. Tinha pelos, penas e escamas. Esses eram os critérios. Quais são os animais que têm pelos? Aí ele ia classificando. Pelos, quem tem pelos é o urso, o cachorro. E ele ia dividindo, né? Em relação aos critérios. Quem tem penas? Aves. E quem tem escamas? Peixes. Ele sabia que a partir desses critérios, o urso que tinha pelos não era igual ao peixe, que tinha escamas, porque eles já possuíam algo diferente. Foi então que surgiu a taxonomia, que é o ramo da biologia que se ocupa da classificação dos seres vivos. Ou seja, essa taxonomia ela vai estudar como esses seres vivos vão serem classificados. E foi então que a partir desse método de classificação surgiram as categorias taxonômicas, que são categorias
que dividem os seres vivos em grupos. E essas categorias, elas organizam os seres vivos desde as características mais específicas até um grupo mais abrangente. Então, nesse nosso próximo aspecto, a gente vai ver que está na página 81 do livro de vocês as 8 categorias que os seres vivos são classificados. A primeira categoria é o domínio. Esse domínio é uma categoria mais abrangente, ou seja, ela abrange todos os seres vivos. E os seres vivos, eles são classificados nos seguintes domínios: árquea, bactéria e eucária. Árquea, bactéria e eucária. Esse domínio é uma categoria recente e mais ampla e corresponde ao conjunto dos reinos, de todos os reinos, que é a segunda categoria que a gente vai ver. Eles são 3, árquea, bactéria e eucária. Árquea e bactéria são de organismos procariontos, ou seja, que não tem a célula organizada, que as células estão com problemas. A gente não se sabe o que é citoplasma, não se sabe o que é núcleo, certo? Então, a árquea e bactéria são domínios de seres procariontes. E eucária é o domínio dos seres eucariontes, onde as células são mais organizadas, onde a gente pode identificar onde está o DNA, onde está o núcleo, onde está o citoplasma, a membrana reveste toda essa célula. Então, é exatamente isso. O reino é a segunda categoria e esse reino a gente vai estudar logo adiante, quais são os 5 tipos de reino que teremos. Então, esse reino, o domínio é o grupo de reinos. É o grupo de reinos. Reinos é o grupo de filos. Filo é o grupo de classes. Classe é o grupo de ordem. Ordem é o grupo de família. Família é o grupo de gênero. E gênero é a espécie. A espécie é a categoria mais específica. Ou seja, os indivíduos são da mesma espécie quando possuem características iguais, semelhantes, ausentes em outras espécies, como por exemplo, o ser humano e o macaco. O ser humano e o macaco, eles são de espécies diferentes, certo? Eles não podem se reproduzir entre si. O ser humano não pode se reproduzir com o macaco, e nem um macaco pode se reproduzir com o ser humano. O que eu quero dizer é que eles são de espécies diferentes, mas eles são da mesma família, certo? Eles estão aqui, ó, na mesma família, mas eles são de espécies diferentes. É mais específico. Nesse aspecto, nessa categoria de espécie, os integrantes podem se cruzar entre si, originando descendentes férteis, ou seja, o ser humano só se reproduz com outro ser humano, criando descendentes. E o macaco, ele só se reproduz com o macaco, criando descendentes também. Certo? O que eu quero mostrar a vocês é porque, por ser da família igual, por ser da mesma família, eles são espécies diferentes, certo? Eles não são iguais em relação à espécie. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o seguinte: vamos tirar uma espécie, certo? Vamos ver aqui urso. O urso, o nome dele científico, que também a gente vai aprender daqui a pouco, é Ursus americanus. Ursus americanus. O gênero, que a gente vai saber diferenciar também daqui a pouco, o gênero não é totalmente diferente, mas ele
ele é só esse primeiro nome, é só ursus. Ursus é o gênero e ursos americanos a espécie. A família é Ursidae. Ursidae, a família. Isso eu tô falando do urso. A ordem é aquilo que eles são. Se são carnívoros, se são herbívoros, se são onívoros. No caso do urso, eles são carnívoros. Então, ele é da ordem carnívora. Depois vocês vão saber por que esses nomes estão escritos assim. Não é em português, é em latim, certo? A classe é se eles são mamíferos, peixes, aves, répteis, anfíbios. No caso do urso, eles são mamíferos. No caso, eles são mamália. Chamam mamália, em latim. No filo, é se eles são invertebrados ou vertebrados, certo? Se eles possuem coluna vertebral, eles são vertebrados. Vertebrados em latim é chamado de cordata. Cordata. E o reino, todo mundo já sabe. O urso é um animal, ele não é uma planta. Então, o reino do urso é Animalia. Vamos lá. Descobrir agora, entender melhor, certo? Nós temos o urso, certo? Como um animal exemplo dessas categorias. O domínio do urso é eucária, porque o urso é eucarionte. Ele possui células eucarióticas, certo? Ele é um ser eucarionte, aliás, desculpe. O reino é Animalia, porque ele não é vegetal, ele não é fungo, ele não é procarionte, ele é um animal. Então, o reino, Animalia. O filo é Chordata. Chordata vem de corda. Esse nome corda vai especificar que ele tem coluna vertebral, porque isso é em latim, certo? Classe é se ele é mamífero, réptil, anfíbio, ave, peixes. Então, nesse caso, ele é mamífero, que em latim se chama mamália. A ordem é se ele é carnívoro, herbívoro, onívoro, e nesse caso o urso é carnívoro. A família é Ursidae. Toda família vai terminar em A e E. E esse A e E tem o som de I. Ursidae. Ursidae, certo? O gênero é Ursus. E a espécie é Ursus americanos. É a espécie do urso, certo? Agora nós vamos para o reino. A gente tem 5 tipos de reinos. Esses reinos, eles classificam os seres vivos da forma crescente de complexidade. Ou seja, o primeiro reino, se vocês abrirem o livro de vocês na página 82, vai estar lá o primeiro reino, que é o reino Monera. E do reino Monera disse a seguinte afirmativa: é composto de organismos unicelulares e procariontes. Ou seja, esses organismos só possuem uma célula e essa célula é desorganizada. Isso significa que são seres estruturalmente muito simples. Algumas espécies são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto outras não. Nesse reino, encontramos as bactérias, as cianobactérias, que eram antigamente chamadas de algas cianofícias ou algas azuis. Essas cianobactérias ainda existem hoje, só que são poucas em relação ao tempo que já se passou, ao passado. E as arqueobactérias.
Os dois primeiros pertencem ao domínio bactéria, enquanto o último pertence ao domínio árquea. Preste atenção. O reino Monera, quem corresponde a ele são as bactérias. Quem faz parte do reino Monera são as bactérias, certo? Vamos agora para o reino protista, que segundo o livro de vocês diz a seguinte afirmativa. É composto de seres unicelulares e eucariontos, ou seja, esse reino protista é composto de seres vivos que são unicelulares, que só possuem uma célula, mas que essa célula é super organizada. É uma célula eucarionte, ela não tem problemas, a gente sabe diferenciar quais são as organelas presentes nela. Essas espécies, algumas são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto outras não são capazes, ou seja, essas outras têm que ir atrás desse alimento para se alimentar, para sobreviver. Nessa categoria, a gente tem como exemplo os seres protozoários, e as algas. Algumas algas, né? Nem todas. Algas são as algas marinhas, certo? Que a gente encontra quando a gente vai a uma praia, quando a gente vai visitar o mar. Então, são aquelas plantas que existem no mar. Algas marinhas. O próximo reino é o reino fungi. O reino fungi é composto tanto de seres unicelulares quanto pluricelulares. Ou seja, esse reino tem seres com uma célula e tem seres com mais de uma célula. Seu corpo é completamente coberto de células, são seres pluricelulares. E eles são todos eucariontes. Por serem unicelulares ou pluricelulares, eles possuem células organizadas. Não são capazes de produzir seu próprio alimento, nutrindo-se de substâncias do meio em que se encontram. Neste reino, encontram-se fungi. Vem de quê? De fungos. Neste reino, encontram-se os fungos. No 4, tem-se o reino plantae. Lembram que se terminam em A e E, lê-se I. Então, reino plantae. O reino plantae é composto de organismos pluricelulares e eucariontos, ou seja, já nesse reino não tem-se mais seres unicelulares, só temos seres pluricelulares. E a maioria das células, todos eles são seres eucariontos, que possuem as células organizadas. Estruturalmente são mais complexos, possuem órgãos e tecidos, são capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse reino encontram-se as plantas, os vegetais, certo? Quando afirma que nesse reino eles produzem seu próprio alimento, é porque eles realizam a fotossíntese. Que foi o que vocês já aprenderam, que era fotossíntese ano passado. Talvez a gente revise esse ano, mas não tanto detalhadamente. E por último, o reino Animalia. Esse reino Animalia, ele é composto de organismos pluricelulares e eucariontos, que é a mesma coisa do reino plantae. Assim como especialização de tecido e órgãos, ou seja, nesse reino Animalia, os seres eles possuem tecidos e órgãos. Eles possuem, no nosso caso, os seres humanos, eles possuem um tecido de revestimento, que é tecido epitelial, que cobre nossas mãos, um tecido conjuntivo, um tecido ósseo, um tecido muscular.
Então, ele é composto de tecidos e os órgãos que a gente tem no nosso corpo. Coração, fígado, estômago, intestino, tudo isso. E eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Ou seja, nós seres humanos iremos caçar. Então, quem está dentro do reino animalia são os animais. Temos os animais irracionais e racionais. Os animais racionais, único e especificamente o ser humano. Mas por que racionais? Porque pensa, porque tem inteligência, porque tem capacidade de produzir algo. E irracionais são os outros, que não tem essa capacidade de pensar, que não fala, que não tem a capacidade de estudar, de ter uma inteligência. Passando para, terminando os aspectos de classificação, nós temos agora os aspectos de nomenclatura, ou seja, como é que esses seres vivos, eles são chamados. Se vocês quiserem acompanhar, está na página 83 do livro de vocês, certo? Diz que essa nomenclatura ela está relacionada com o nome científico. Nos animais, se prestarmos atenção, a gente tem o nome usual. Temos o nome usual, que, por exemplo, gato. É o nome usual, é o nome em português que a gente costuma chamar o gato. E o nome científico é um nome que vai obedecer essas 6 regras, certo? Então, primeiramente, vamos ler aí na página 83. Diz o seguinte: o nome científico dos seres vivos é composto de 2 palavras em latim. Por isso, essa nomenclatura é chamada binomial. Você deve já ter visto em livros de ciência nomes como Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, ou Equus caballus, que quer dizer cavalo em latim. Por que isso acontece? Para que cientistas e estudiosos de todo o mundo se entendessem, foi importante criar uma classificação universal. Assim, ainda que cada idioma possua um nome para designar gato doméstico, ou seja, gato em português, cat em inglês e chat em francês. Cientistas que falam idiomas diferentes irão se referir à espécie científica do gato. Mas em que consiste essa nomenclatura? Ela respeita 6 regras básicas, que é o que a gente vai aprender aqui agora. Se a gente sabe que o nome científico do gato é Felis catus, é o nome científico, certo? Esse nome, a primeira regra diz: o nome das espécies deverá ser escrito em latim. Mas, professora, por que em latim? Por que não em português? É o seguinte: o português e o inglês, eles mudam constantemente. Eles mudam, eles têm regras de ortografia, eles estão mudando conforme os dias vão passando. O latim, ele estacionou. Ele não muda mais suas regras, ele parou. Então, à medida que for criando novas espécies e for colocando o nome em latim, esse nome vai permanecer, porque essa língua mais, ela não evolui. Ela não tem mais uma nova ortografia. Ela é e é e é. Ela é somente isso. Ela não muda mais, ela estacionou suas regras. Então, ela tem que ser escrita em latim. 2. Sempre será 2 palavras, em que a primeira indica o gênero e a segunda, ao unir-se à primeira, designa a espécie. Exatamente.
No caso do gato, se a gente passou pelo latim, ficou Felis catus. Felis é o gênero. Lembrando que o nome científico, ele é duas palavras, ele é binominal, sempre será assim, binomial, aliás. Então, no caso do gato, Felis é o gênero, Felis catus é a espécie, certo? Voltando, Felis é o gênero e Felis catus é a espécie. Sempre a primeira será o gênero e a segunda palavra se juntando à primeira será a espécie. O gênero será sempre escrito com letra inicial maiúscula. Ou seja, se vocês puderem observar, aqui eu escrevi maiúsculo, 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 porque esse é gênero e esse é gênero. Então, sempre o gênero é escrito em maiúsculo, a primeira letra. Nunca desse jeito. Nunca. Sempre desse jeito. Certo? 4. A segunda palavra será sempre escrita com letra inicial minúscula. Aqui, ó. Segunda palavra. Minúsculo e minúsculo. Então, tem-se a primeira palavra com letra inicial maiúscula e a segunda com letra inicial minúscula. Certo? Sempre vai ser assim. Sempre será de um jeito correto desse jeito. Nunca vai ser assim. Felis catus ou Felis catus. Nunca. Sempre será escrito dessa forma. Ambas palavras, tanto a primeira como a segunda, deverão ser sempre destacadas no texto. Como? Destacadas como? De que forma? Negrito, sublinhado ou itálico. Se você estiver no computador e estiver digitando um texto e aparecer uma palavra com nome, já apareceu uma palavra com um nome científico de algum animal, de alguma planta, de algum ser vivo, vocês vão ter que escrever o nome e colocar ou em negrito, ou sublinhado, ou itálico. Como a gente está escrevendo à mão, para destacar, nunca se escreve desse jeito. Sempre se escreve, ó, sempre se escreve com o traço abaixo, tá vendo? Eu sempre coloquei o tracinho abaixo, pronto. Então, toda espécie, para ser destacada, ela tem que ter esse destaque embaixo, esse sublinhado embaixo, se for escrito à mão. Se for no computador, pode ser qualquer uma dessas funções aqui. 6 e última. Caso o nome da espécie homenageie alguém, ele poderá ser maiúsculo. Por exemplo, no início do texto traz o exemplo de Trypanosoma cruzi. Acho que eu escrevi errado. Escrevi. É com um S só. Trypanosoma cruzi. Cruzi, se vocês sabem, é um sobrenome de quem descobriu a doença de Chagas. O nome do... quem descobriu a doença de Chagas, ele tinha no seu nome, o sobrenome Cruzi. Então, caso o nome da espécie homenageie alguém, ele poderá ser maiúsculo. Esse Trypanosoma cruzi, ele é o causador da doença de Chagas, não o inseto. Doença de Chagas. O barbeiro é só um hospedeiro.
o causador, o parasita, hospeda nesse barbeiro. Então, o parasita é chamado de Trypanosoma cruzi. Esse cruzi, nessa regra aqui, ele tanto pode ser escrito minúsculo, que é a terceira regra que a gente viu, aliás, a quarta regra que a gente viu, ó, que é minúsculo, assim, a espécie. Como ele pode ser escrito maiúsculo. Ele pode ser Trypanosoma cruzi. E ele pode ser escrito maiúsculo porque cruzi é um nome, é um sobrenome de quem criou essa espécie, certo? Agora vamos para alguns exemplos. Bom, pessoal, para complementar, a gente traz os seguintes exemplos. A gente vai diferenciar agora gênero de espécie, certo? Gênero, como a gente viu, é a primeira palavra que vem no início do nome específico. E espécie é a segunda palavra com a primeira. Aqui a gente tem o cão doméstico, e aqui a gente tem o lobo, certo? O que podemos saber? Canis não é o gênero? Canis quer dizer que o lobo e o cão doméstico, que é o cachorro de casa, eles são do mesmo gênero. Só que o que diferencia é porque eles são de espécies diferentes. Gênero é a primeira palavra. Tá vendo que é igual? Eles são todos do gênero Canis. São do gênero Canis. E a espécie, o do cachorro é Canis familiaris e o do lobo é Canis lupus. É a mesma coisa do que acontece no Equus cabalus, Equus zebra e Equus asinus. Equus cabalus é o cavalo, Equus zebra é a zebra e Equus asinus é o burro. O que é que a gente pode ver? O cavalo, a zebra e o burro, eles são do mesmo gênero. São todos do gênero Equus. Só que a espécie do cavalo é Equus cabalus. A espécie da zebra é Equus zebra. E a espécie do burro é Equus asinus. O que é que vocês devem saber? Que Canis é o gênero e Canis familiaris é a espécie do cão doméstico. Canis é o gênero e Canis lupus, os dois nomes sublinhados, é a espécie do lobo. Assim como o de baixo. Equus, Equus e Equus quer dizer que burro, zebra e cavalo são do mesmo gênero, certo? Eles são do mesmo gênero, só que são de espécies diferentes. O cavalo é Equus cabalus, é os dois. Zebra é Equus zebra, os dois. E burro é Equus asino, os dois, certo? E sempre sublinhado, sempre sublinhado. Não pode de nenhuma forma deixar de sublinhar o nome científico dos animais. O que é que vocês vão fazer? Eu vou dar algumas orientações agora, depois que vocês verem esse vídeo, e a gente vai continuar com nossas aulas. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem, que fica tudo certo, viu? Eu sano todas as dúvidas e vocês vão entender melhor esse assunto.